Haja letra pra essa moça. Vamos conversar sobre uma questão bastante delicada, que são as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E vamos discutir, então, algumas estratégias que contribuem para promover maior inclusão, o desenvolvimento dos seus potenciais e, sobretudo, garantir os seus direitos. Para conversar conosco, estão aqui Gisele Martins, assistente social, gestora de campo do projeto Aluno Presente, Ana Maria Lambert, assessora de Infância e Adolescência da Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e Kátia Rios, professora, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação. Para enfrentar a vulnerabilidade, acho que a gente precisa ir com o coração aberto. É necessário que os espaços populares e as favelas do Rio de Janeiro sejam vistos em suas potencialidades e não apenas em suas carências. Fazer com que a escola cada vez mais agregue esse valor coletivo, essa possibilidade de encontro. Recentemente saiu um estudo, feito pelo Serguei Soares, um economista que foi presidente do IPEA, e ele chega à conclusão de que justamente essa educação pública universal, de qualidade, é a política mais importante para a redução das desigualdades. Então, eu acho que a gente poderia começar a nossa discussão de vulnerabilidade pensando justamente nessa relação das crianças e adolescentes com a escola. É necessário observar um conjunto de aspectos nos quais essa criança está inserida para que ela tenha, de fato, condições de assumir esse desafio que é estar na escola todos os dias, ter condições de acordar no horário, de caminhar, de ir até a escola, com condições para isso, para estudar, e voltar para casa, estar num ambiente que propicia estudos e acompanhamentos, enfim, é uma questão bem mais ampla do que simplesmente ir à escola somente. A escola, é uma instituição de escolha social, A sociedade escolhe essa instituição como parceira de um processo educacional. Nesse sentido, os adultos, a família, qualquer pessoa tem um certo compromisso com essa validade da escola, com essa importância da escola. Eu tive uma desavença com a professora, aí o diretor veio se meter, aí chamou minha mãe, eu não gostei e preferi ficar fora da escola mesmo e não quis mais voltar nunca mais. O trabalho mesmo básico é ir à casa, é ouvir da família o que de fato está acontecendo e de que forma nós podemos ajudar. Se não fosse por elas bater na minha porta, eu acho que eu não voltaria a estudar. Acho que eu não estaria aqui hoje. As crianças e adolescentes fora da escola estão no lugar da invisibilidade social. E a gente só torna visível quem a gente conhece. É preciso reconhecer com clareza quem são as nossas crianças, quem são nossos adolescentes, em que condições eles vivem, que desafios eles enfrentam, que não têm seu direito à educação garantido. Eu não voltaria se não tivesse alguém promovendo, inclusive uma mediação de conflito, que eu imagino que vocês devem ter feito, e fazem muito esse papel também, Como é que essas pequenas coisas de poder mediar um conflito de um adolescente com um adulto, e conflito para o adolescente é o que não falta, Como é que isso promove poder escolher diferente, Isso tem nessa corresponsabilidade, Como é que isso faz diferença? E, ao mesmo tempo, esse olhar atento, para ver aquele menino que, às vezes, está com o pé fora. Então, essa sensibilidade que a escola tem que ter para ver aqueles alunos que estão infrequentes, que estão com conflitos, que está vendo que aquele menino não está mais se interessando ou que está flertando com outros interesses na comunidade que não vão trazer para ele o mesmo crescimento que ele tem na escola.
né? Como lidar com isso? A escola, ela está dentro de um bairro, de um espaço onde todo mundo tem que partilhar desse compromisso de que a criança tem que estar na escola. Então, assim, se as pessoas todas passarem a observar com estranhamento se uma criança está na rua de manhã, está na rua de tarde, fala assim, caramba, o que essa criatura está fazendo aí essa hora, né? Será que a gente não pode... O que está acontecendo? E ter esse olhar mesmo de estranhamento para esse fato. O que a escola pode fazer, por exemplo, é observar a questão... primeiro, é fazer um registro qualificado da frequência escolar, né? Garantir que esse registro, de fato, seja feito. E observar antes que essas crianças saiam, promovendo articulações, e aí não só a escola tem que fazer, mas também por exemplo, que a observância lá dos critérios de recebimento do Bolsa Família não se restringam somente a uma questão burocrática e de punir quando a família perde o benefício, mas que os equipamentos de assistência, por exemplo, possam incidir antecipadamente sobre esses determinantes, essas condicionalidades, para que ele, de fato, tenha seus direitos assegurados, e não só receber o Bolsa Família ou não, né? Então, eu acho que é um compromisso que tem que ser partilhado por diferentes profissionais para além da escola, inclusive. Tem uma coisa da escola que é o espaço que é planejado e que o professor tem as condições de prever coisas. Mas a escola lida com algo que é da relação né, entre pessoas, né? De uma construção de intersubjetividade. E esse aspecto é um aspecto que precisa cada dia ser mais cuidado, porque ele mexe com o aspecto do desejo de participar, de continuar na escola, né? Eu costumo dizer que não é o que eu ensino que atrai, é como a gente ensina que atrai, né? E que atrai e que faz com que cada dia seja um dia em que eu desejo ir para a escola. Não dá para planejar como lidar, mas dá para trabalhar um pouco essa questão da postura dos profissionais em relação a esses casos, né? E a gente vê que muitos profissionais, às vezes, quando trabalham em situações muito adversas, eles, de alguma forma, eles desistem. Eles também se sentem contaminados por aquela coisa da violência, eles acabam reforçando, ao invés de fortalecer a autoestima dos alunos, acham que aquilo não tem jeito, né? E essa postura exige essa aposta, essa crença na capacidade, né? É a história do crer para ver. No caso do aluno presente, entre as mais de 23 mil crianças identificadas na idade entre 6 e 14 anos que estavam fora da escola, 91% delas já estiveram na escola em algum momento. Então, isso diz muito respeito ao que a escola poderia também ter feito, talvez não só sozinha, mas em articulação com outros equipamentos, para evitar que aquela criança saísse. É preciso também desnaturalizar que existe um movimento, por exemplo, no início do ano, que algumas crianças vão mesmo sair da escola e depois a gente vai rearrumar aqui as turmas. Enquanto vocês estavam contando, me deu assim uma lembrança dos meus tempos de pediatra, de um rapaz que veio pedir um atestado porque ele queria começar a trabalhar, mas a anamnese de saúde do adolescente era uma coisa bastante completa, que você normalmente pergunta até como é que ele se percebe, quais são os seus interesses, como é que ele está na escola. E aí ele estava com um conflito enorme com a escola. E aí me caiu uma ficha que, se eu não tivesse tido essa preocupação, eu teria legitimado a saída. A escola é importante para o jovem. E para ela ser importante, ela precisa ser um espaço onde ele também delibera no sentido de, olha, eu sou responsável por esse espaço. Então, esse é um cuidado que eu acho que faz muita diferença e impacta enormemente a decisão do jovem sair da escola. Então, aí vamos aproveitar esse teu gancho, porque você trouxe várias questões que também estão implicadas na própria filosofia do protagonismo juvenil, da participação, né? Quer dizer, a partir do momento em que ele se envolve, né, nas questões daquele ambiente, seja a escola, seja a comunidade, que a opinião dele é ouvida, né, que ele constrói junto soluções, que ele passa a ser valorizado a partir daquilo, né? Não só as ações passam a ser mais relevantes, né, porque foram construídas por pessoas, né, daquele próprio contexto, mas isso também impacta a própria autoestima dele, né? Então, no Projeto Aluno Presente, a gente, a partir de determinado momento, desenvolveu uma iniciativa chamada Geral Presente na Escola, que buscou, a partir de trabalho de alguns ótimos educadores,
mobilizar ou reativar grêmios estudantis, pensando no papel que os próprios grêmios e aqueles jovens tinham no processo de evasão escolar. O que eles poderiam fazer? E aí, uma das questões que eles, dos esforços que eles empreenderam foi fazer uma pesquisa dentro das escolas, onde houve atuação dessa iniciativa, para entender o que levava os jovens a sair da escola. E curioso que apareceram outros motivos diferentes daqueles que a gente ia lá na porta, batia e falava com a família, porque a família tem uma delicadeza de tratar determinados assuntos, né? Então, por exemplo, a questão do trabalho infantil apareceu, porque os jovens, eles falam, é muito importante exatamente isso, como que os jovens conseguem ali, dialogando entre si, fazer aparecer determinados problemas que muitas vezes não aparecem nem em casa, nos diálogos em casa, nas conversas, mas eles conseguem construir vínculos ali de confiança entre eles, né? Eu estou lembrando de novo do projeto dos professores facilitadores, né, em que eu estava assistindo um encontro deles e um deles, um dos professores, fala que um aluno, o trabalho com esses alunos foi a partir de uma fala de um aluno dizendo que a rua dele não estava no Google Maps, né? A comunidade dele não estava. Então, eles fizeram um arranjo ali entre eles, junto com o professor, e mapearam, né, as ruas, né, da comunidade, né? Isso dá uma sensação, né, nossa sensação, né, de fato um pertencimento, um lugar, né, no outro social, né, imprescindível. Isso foi facilitado pela escola, né, a escola com outra cara, né, tendo isso que você chamou aí de espaço para essas conversas, né? O quanto esse espaço precisa ter o cuidado de escuta. Essas pequenas ações, às vezes, têm um impacto enorme na vida daqueles meninos, né? Tem um impacto enorme na vida dos meninos porque impacta fundamentalmente o processo de aprender. E o processo de aprender qualificado, ele transforma, ele faz parte do processo de desenvolvimento, ele mexe no desenvolvimento. Quando a gente não estrutura isso, quando a gente não dá espaço para isso acontecer, a gente pode ter muitos problemas, como, por exemplo, os jovens em conflito com a lei. Quando você estava falando sobre a questão da escuta na escola, né, eu pensei nessa questão da escuta das famílias também, que às vezes tem fragilidades, questões com as quais a família se sente constrangida e que tem dificuldade de abrir, né? E essa questão de ter, às vezes, o seu filho em cumprimento de medida, ou enfim, como a escola pode criar esses espaços para escutar essas delicadezas e apoiar essas famílias? A gente lida com um grande preconceito, né? A gente lida com o modo com que os adultos e a própria sociedade vê o jovem nessas condições. Eu sempre faço a opção e faço a defesa de um processo de escolaridade conhecendo a história do jovem. Porque enfrentar nossos preconceitos é saber enfrentar uma determinada realidade. O jovem em conflito com a lei, ele tem uma série de agências tomando conta dele. Essas agências precisam dialogar entre si. Se as agências entendem ou essas pessoas profissionais entendem que ele não deve ser narrado na escola como um jovem nessas condições, é preciso também assumir que o fato de conhecer as condições desse jovem impacta o modo em que eu vou lidar com ele. Sem essa posição, a escola vai fazer muito pouco. Acho que se estende também às famílias deles, né? Porque como é que essas famílias discutem? Não discutem, né? Não discutem o que é que está acontecendo. O que a gente tem tentado assegurar, que também é muito difícil, porque a conversa entre as agências não é fácil, né? É a gente propor lugares que vão acompanhar esses meninos nos territórios para, de fato, poder fazer essa conversa. Para ver que destino que dá isso, né? E tudo que vocês estão falando também passa justamente por essa boa articulação entre as políticas públicas, né? Como a gente pode atuar, né, de forma mais preventiva, né? Quando a gente identifica essas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Famílias, às vezes, monoparentais, mulheres cuidando dos seus filhos sozinhas, sem nenhum tipo de apoio, né? Como chegar lá antes que essas questões aconteçam, né? A estratégia de saúde da família tem um papel importantíssimo nisso, como a escola, todas as agências que estão ali mais perto, né, dessas pessoas, né? Na ideia da promoção de saúde,
né? Você tem isso, né? Você tem a ideia de poder discutir assuntos, não só a pauta da saúde, né? Mas poder discutir os assuntos que chegam às unidades, que são diferentes em cada território. Isso eu acho que dá uma fundamentação ali, um chão, né? Nesse sentido do chão, para as pessoas poderem contar umas com as outras. Tem uma necessidade, né, Viviane, de fortalecer um trabalho coletivo, né? Fortalecer um modo colaborativo de trabalhar, né? Isso é muito caro entre as políticas, né? E que incorpore também mais essa participação do próprio usuário, quer dizer, exato, essa exato, rede, se a gente está falando exato. de crianças e adolescentes, Exato. eles também têm que estar Exato, constituindo essa rede, exatamente, eles exatamente. também têm que estar sendo ouvidos. Primeiro, a gente tem que ter essa crença de que a vida deles pode ser diferente. É como se a gente tivesse a preocupação e a necessidade de transformar essa crença, essa esperança, numa certeza. É isso Tem muita mesmo, coisa. é isso que nos inspira e que nos dá esperança, né?